que é esse aqui, ó. Ah, ok. Tudo bem. Legal. Se é igual, beleza. Vamos trabalhar esse cara. Então, esse primeiro material, ele começa falando do plano cartesiano, tá bom, pessoal? Então ele fala assim, ó. Sabendo que o comprimento dos lados reticulados nas figuras abaixo é de 1 centímetro, determine a posição em coordenadas cartesianas dos 4 pontos dados na figura. Pode parecer bobo, mas é legal a gente rever esses conceitos, sim. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Está colando a figura aí. Espera aí, enquanto carrega, demora um pouco, né? Pronto, chegou. Bom, basicamente isso aqui, ó. A gente tem a representação aqui do plano cartesiano 2 vezes, tá ok? E a gente tem que dar as coordenadas desse ponto. Isso é importante no caso aqui, por exemplo, quando a gente vai estudar movimento ou fenômenos físicos no plano, tá ok? Às vezes tem que dar a posição de uma partícula e a gente trabalha, isso tem a ver com geometria analítica, né? A gente trabalha com coordenadas cartesianas para, muitas vezes, associar uma grandeza a uma posição, ou enfim, ou um vetor, pode ser um vetor velocidade, um vetor aceleração e tal. Então, o ponto P1, por exemplo, a gente tem que considerar que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, né? E aí, contando, a gente tem que dar as coordenadas do ponto P1. É quase que imediato, né, pessoal? O ponto P1 aí, ele vai ter coordenadas P1. Quais são as coordenadas do ponto P1? São, contando aqui, ó, no eixo das abscissas, nós temos 3 unidades, certo? 3 unidades no eixo das abscissas. Quer dizer, se você acompanhar aqui, ó, você vai bater em 3. Então, a abscissa do ponto P1, ou o x do ponto P1, é 3. Centímetros, é claro. E a ordenada do ponto P1 é 4. Ponto P2, detalhe, o ponto P1 ele está no primeiro quadrante. Porque o plano cartesiano é dividido em quadrantes, ok? Ele está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Legal. O ponto P2 está no segundo quadrante. Ele vai ter uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. A abscissa dele, se a gente contar aqui, é menos 4. Então, P2 tem abscissa menos 4 e tem ordenada 1. E ele está no segundo quadrante.
Tem outros 2 pontos nesse exercício, que vão estar no terceiro e quarto quadrante, que eu vou colar agora aí. Ok? E é só para a gente relembrar, como eu falei, esses conceitos. Demora a carregar às vezes, pessoal. É a nossa maravilhosa conexão brasileira. Então, temos aqui os outros 2 pontos. P3 e P4, tá certo? O P3, como a gente pode ver aqui, tem abscissa negativa, menos 2, e ordenada negativa, menos 3. Então a gente tem aqui as coordenadas de P3 são menos 2 e menos 3. E por isso, a gente diz que esse ponto é do terceiro quadrante, ou seja, o fato dele ter ordenadas ou coordenadas ambas negativas faz com que a gente localize esse cara no terceiro quadrante. Ok? Então ele está no terceiro quadrante. Legal. O P4, por sua vez, está no quarto quadrante. Ele tem uma abscissa positiva, que é 1, e uma ordenada negativa, que é menos 2. Tá? Então esse é o P4. Então, 1 menos 2. Pronto. Só para a gente relembrar o conceito, quarto quadrante. Legal, gente? Esse era o exercício 1. Du? Nenhuma dúvida aí? Tá. Aí ele já vai lá para o exercício 2, pessoal. E vou colocar o enunciado aí. Pronto. Então o enunciado fala assim, ó. Dois veículos A e B. A é o veículo azul, então tem uma figurinha aí que eu vou colar aqui também. Na verdade, tem duas figurinhas que eu vou colar para a gente poder entender.
Só um minuto, pessoal. Opa, colou. Então tá aqui. Um carro A e um carro B, tá certo? Então ele fala que eles se movimentam em direção a um cruzamento de tal forma que suas coordenadas são dadas em função do tempo, de acordo com essas expressões aqui, ó. O que ele está tentando dizer para a gente é o seguinte, que o valor da abscissa de A, do x, que dá a posição do carro A aqui, ela varia com o tempo de acordo com a expressão 8 mais 20t. Ok? E o y do A é uma constante, que aliás a gente não sabe quanto é. Porque ele não falou, por exemplo, quanto vale cada quadradinho. Tá? Da mesma forma, a gente tem um carro aqui no ponto B, onde o x dele é 100. Tá certo? Ok? E eu acredito que seja metros. Ele não fala nada, né? Tá. Ah, tá aqui. Sendo as unidades o metro e o segundo para o tempo, determina o instante no qual pode ocorrer a colisão no cruzamento. Qual o valor da constante C que poderia levar a uma colisão? Bom, mais uma vez, o nosso carrinho A tem o x dele variando de acordo com essa expressão, mas o y dele é constante, ele vai correr sobre essa linha aqui, ó. Ele vai correr sobre essa linha aqui, até que ele chegue aqui e de alguma forma colida com o carrinho B, que vai chegar aqui. Pessoal, para que esses dois carros cheguem nesse ponto, tudo é uma questão de velocidade, né? Porque os dois vão passar por esse ponto aqui, de qualquer maneira. A questão é, eles vão passar por esse ponto no mesmo instante de tempo? Se isso acontecer, né, ocorre a colisão, senão não. Então tá, qual é a condição para que haja colisão? Tá. Muito bem, pessoal. O que vai acontecer nesse ponto aqui, ponto da colisão, é o seguinte: as coordenadas da posição desses dois carros, elas devem ser as mesmas, certo? Essa é a condição para que aconteça uma colisão. O que nós temos que observar é que, para que ocorra a colisão, tem que acontecer do x do A ser igual ao x do B, primeira condição. E que o y do A também seja igual ao y do B. Se isso acontecer, pessoal, esses carros colidem. Tá? Esses carros colidem. Ou seja, se as coordenadas da posição dos carros forem as mesmas, eles colidem. Tá. Vamos considerar essa condição aí e usar os valores que o problema deu para gente. Então, por exemplo, quando ele fala que o x do A tem que ser igual ao x do B, ele está querendo dizer o seguinte: olha, o x do B é constante, não vai variar. Então, quando o x do A for 100, esses carros têm a mesma abscissa.
mesmo x. Mas o x do A é dado por uma expressão. Então, a expressão que dá x de A é 80 mais 20t. E isso tem que dar 100. 80 mais 20t é a abscissa do carro A e 100 é a abscissa do carro B. Tá? Vamos isolar a variável t aqui, ou seja, que é o tempo em segundos em que isso vai acontecer. Então vai ter 20t é igual a 100 menos 80. Ok? Ou seja, 20t é 20. T é 20. Então t é igual a 20 sobre 20, que dá 1 segundo. Ok, pessoal? Quer dizer, 1 segundo depois, a abscissa do carro A vai ser igual à abscissa do carro B. Tá. Mas ele pergunta também, nessas condições, a constante C, que é relacionada à ordenada do carro A. Tá? Muito bem. O que nós sabemos, então, é a segunda condição. A segunda condição é do ponto de colisão do carro A tem que ser igual à ordenada do ponto de colisão do carro B. Tá certo? Isso vai nos dar que a ordenada, pessoal, ela é apresentada para a gente como sendo uma constante a ser descoberta do carro A. Tá bom? Mas ela tem que ser necessariamente igual à ordenada do carro B, que é dada por essa expressão aqui. Detalhe, o t que nós estamos vendo aí, ele é o mesmo instante de tempo que eu tenho as abscissas dos pontos iguais, ou seja, tem que ser 1 segundo. Tá? Então, nós vamos ter que a ordenada YA, que é igual à constante C, tem que ser necessariamente o resultado dessa expressão aqui, para o mesmo instante de tempo da condição anterior. Isso vai nos dar 40 metros. Então, ele queria um instante no qual pode ocorrer a colisão, nós já temos no instante 1 segundo, e ele queria o valor C da constante na colisão, que é 40 metros. Pessoal, acabou o exercício 2. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Nadinha, nadinha? Aproveita aí, pessoal. Que isso é uma revisão. Isso que nós estamos vendo aqui, acho que nós vamos rever com mais detalhes, que tem a ver com o movimento retilíneo uniforme. Tá? Mas por enquanto ele não falou nada disso. Nós estamos só analisando as coisas de forma analítica, vamos dizer assim. Tá. Uma coisa que
costuma aparecer bastante, quer dizer, é interessante a gente revisar é o conceito de análise dimensional, pessoal. Nós vamos relembrar aqui, mas deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho. O que significa falar de análise dimensional? Que vai ser o assunto do exercício 3. Análise dimensional. Okay? Dimensional. De análise dimensional é o seguinte. A gente sabe que as grandezas fundamentais da física são aquelas relacionadas a tempo, a comprimento e a massa, tá certo? Então, quando a gente fala algo está relacionado à massa, a gente fala que a dimensão daquela grandeza, na análise dimensional que nós estamos fazendo, ela tem dimensão de massa. Ou, quando você pega, por exemplo, uma grandeza como força, cuja unidade é Newton, certo? Se você fizer uma análise dimensional nessa grandeza física chamada força, você vai ver que ela tem dimensão de massa, porque a massa vezes a aceleração, já vou escrever tudo isso, tá? E a aceleração, ela tem dimensão de comprimento, porque ela é metros por segundo ao quadrado, e de tempo, tá? E de tempo. Então, esse tipo de coisa que o exercício 3 acaba revisando, tá? Só um minutinho, por favor. Então, a gente sabe que as unidades do sistema internacional são, a gente utiliza, né? A gente utiliza para comprimento o metro. Para massa, o quilograma. O metro a gente tem um símbolo para ele. O quilograma também. Né? É o kg. Tempo são é o segundo, né? Não é nem hora, nem minuto, nem é só segundo. São as unidades do sistema internacional.
Tem outras. Intensidade de corrente elétrica ampere. Ampere. Símbolo também é o A. Temperatura. A gente usa Kelvin. Kelvin, que é a escala absoluta. Não tem símbolo para Kelvin. A gente não usa nenhum, tá? Quer dizer, tem símbolo para Kelvin, mas a gente não fala graus Kelvin, foi isso que eu quis dizer. Tá? O símbolo para o Kelvin é o K. Mas não é graus Kelvin, é Kelvin. Tem intensidade luminosa. Estou revendo alguns conceitos aqui. Que a gente quase não ouve falar, mas é uma unidade do SI, que é o candela. Por sua vez, tem a quantidade de matéria, que é o mol. Vocês devem ter visto na física, na química. A quantidade de matéria, que é mol. Certo? Ok. Essas são as unidades. Qualquer outra unidade que você conheça na física ou da física é uma combinação dessas unidades aqui. Tá joia? Então, quando você faz uma análise dimensional de uma grandeza física, você está verificando quais são as grandezas do sistema internacional, a grandeza que você está analisando. Só um minutinho, tá, pessoal? Ok. Então, no exercício, no exercício 3, tá ok? Ele quer saber o seguinte, ele quer que a gente faça uma análise dimensional. Eu vou dar um exemplo antes aqui, para entender um pouquinho o que eu acabei de falar. O exemplo seria esse aqui, ó. Exemplo. A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, ok? Se você for fazer uma análise dimensional da força, dessa unidade, desculpe, dessa grandeza, força, você vai usar a seguinte notação. As grandezas que compõem a grandeza força são grandezas de massa que multiplica a aceleração. Ok? Ou ainda, separadinhos.
Esse colchete, pessoal, significa que nós estamos fazendo uma análise dimensional. A massa é quilograma, tá certo? Todas as vezes que você quer, então, indicar a dimensão de massa, você usa um M grande, assim. Isso significa que essa grandeza aqui tem dimensão de massa, tá? A aceleração, pessoal, ela é metro por segundo ao quadrado. Então a gente diz que ela tem dimensão, aqui é a dimensão da massa. A gente diz que ela tem dimensão de comprimento dividido pela dimensão de tempo, que é o segundo, ao quadrado. Então a equação dimensional da força diz para a gente que a força é uma grandeza física que tem a força é uma grandeza física que tem na sua composição grandezas relacionadas à massa, comprimento e tempo. Isso aqui é fazer análise dimensional. Tá? O exercício 3, depois... antes que eu continue, quero saber se vocês entenderam essa história de análise dimensional. Vocês estão aí ainda? Tá. Então, o exercício 3, ele fala assim, ó. Faça análise dimensional a energia cinética. Energia cinética, pessoal. Então, exercício 3, tá? Então, deixa eu colar aqui. Espera aí que vai colar. Tá legal. Então, olha só. Energia cinética, mesmo que você não se lembre o que é isso, mas eu vou relembrar agora. Energia cinética é a energia que um corpo pode ter associado à sua velocidade, ok? Se o corpo estiver em repouso, a energia cinética do cara é zero, porque a velocidade é zero. Mas se ele estiver em movimento, o que a gente vai chamar de energia cinética dele é o produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se a gente for fazer análise dimensional dessa grandeza, a gente faz o seguinte. Então, como é que fica a análise dimensional da energia cinética? Bom, isso aí isso tem dimensão de massa. O 2, fisicamente, ele é adimensional, isso que divide aqui. E ela tem
dimensão de velocidade ao quadrado. Ok? Dimensão de massa, a gente usa o emão assim para dizer. E a velocidade, pessoal, ela é a variação do espaço por variação de tempo, ok? Então, a análise dimensional dessa ΔS sobre ΔT, está ao quadrado. Tá? Está ao quadrado. Ficará assim. Dimensão de massa como eu falei, o 2 é adimensional. Na verdade, eu vou usar essa notação aqui, ó. Quando você representa ou faz análise dimensional de um número, ele tem dimensão 1. Ok? Então ele não entra na conta da análise dimensional. Bom, isso aqui vai ficar dimensão de massa, que multiplica a dimensão de espaço percorrido ao quadrado, dividido por dimensão de tempo ao quadrado. Espaço percorrido tem dimensão de comprimento, que está ao quadrado, e o ΔT tem dimensão de tempo, que também está ao quadrado. E aí a análise dimensional nos diz que energia cinética tem dimensão de massa, dimensão de comprimento ao quadrado, que multiplica a dimensão de tempo elevado a menos 2. Isso é análise dimensional da grandeza energia cinética. A outra grandeza que ele quer que a gente analise, pessoal, é o momento angular. Tá? O momento angular é uma grandeza física que depende. O momento angular é também conhecido como torque. Tá certo? Então ele vai depender no momento angular, a atividade de vocês está escrevendo assim. Ó. Ele é o produto. Chamou de L, né? Eu não gosto muito dessa letra, não, mas tudo bem. É o produto da massa pela distância que essa massa se encontra, ou posição dessa massa, em relação a um eixo de rotação, que multiplica a velocidade. Então, se você for encontrar ou fazer análise dimensional dessa unidade, dessa grandeza física, você tem unidade de massa, de comprimento, porque esse R é uma posição, e de velocidade, que é ΔS sobre ΔT. Tá? Sobre ΔT. Então, a nossa análise dimensional vai ficar assim, ó, para momento angular. O momento angular tem dimensão de massa,
que a gente representa por um emão assim. De comprimento, porque o R é uma distância. De comprimento de novo, porque o ΔS também é distância. Porque está dividindo aí por ΔT. Quer dizer, o momento angular é uma grandeza que tem dimensão de massa vezes a dimensão de comprimento ao quadrado vezes a dimensão de tempo elevado a menos 1. Ok? A outra. Momento linear. Pessoal, o momento linear é uma grandeza bastante usada também na física. E está muito associado a estudo de colisões, por exemplo. Tá? O estrago de uma colisão está muito associado ao produto massa por velocidade. Então, o momento linear que ele chamou de P é o produto da massa pela velocidade. Então, se você quiser fazer a análise dimensional do momento linear, isso aqui vai ser dimensão de massa vezes a dimensão de ΔS sobre ΔT. Quer dizer, o momento linear ele tem massa, de comprimento e de tempo, que a gente costuma escrever assim. Vai ficar M, L, T menos 1. Pessoal, momento, como eu estava falando, momento linear é uma medida muito usada em colisão. Por exemplo, se você pensar numa mosca que colide com você a 30 km por hora, considerando a massa dela pequenininha, você não vai nem sentir cosquinha. Mas se for um caminhão a 30 km por hora colidindo com você, você vai ficar bem estragado, tá certo? Então, é uma grandeza que muitas vezes a gente usa para estudo de colisões e coisa parecida. E o da força eu já fiz como exemplo, tá ok? O da força eu já fiz como exemplo. Lá em cima. Exatamente. Pessoal, alguma pergunta? Vocês entenderam essa história de análise dimensional? Alguma dúvida, gente? Fala comigo aí. Manda um sinal de vida aí. Tá. Sim, estou gravando a aula, Sibeli. Estou sim. Tá? Legal. Depois eu disponibilizo ela. Por que você não está vendo a lousa? Está vendo a lousa, Sibeli? Tá. Legal. Muito bem, pessoal. O quarto exercício, ele pede para a gente transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Muitas vezes tem problema na mecânica aí que a gente vai ver, que o cara dá uma velocidade em quilômetros por hora. É mais comum o contrário, né?
uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, porque os exercícios de física, na sua maioria das vezes, a gente tem que converter as unidades para as unidades do sistema internacional, para que a gente consiga falar qual é a unidade final daquele fenômeno. Tá certo? Quando você fala em Newton, que é uma força, porque você está falando de massa que multiplica deslocamento, que multiplica, dividido por tempo ao quadrado. O nome que a gente dá para tudo isso junto é Newton. Tá? Então, essas conversões de unidades elas são importantes. Então, como converter de metros por segundo para quilômetro por hora? É uma regra de 3, né, pessoal? Beleza. Então, é o seguinte, ó. Algumas relações que você tem que guardar. Que é a seguinte. Por exemplo, que 1 quilômetro são 1000 metros. Tá certo? São 1000 metros. Ou ainda, que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Tá ok? Essa relação entre metro e quilômetro. Bom, se você precisa saber quanto será 1 metro em quilômetro, faça essa regra de 3. E você vai ter que 1 metro em quilômetro é 1000 vezes x, multiplicando em cruz, né? 1000 vezes x, que é igual a 1 vezes 1. Né? Ou seja, é 1000 vezes x, que é igual a 1 vezes 1. Ou ainda, que x é 1 sobre 1000 quilômetros. Quer dizer, 1 metro equivale a 1 sobre 1000 quilômetros. Que a gente costuma escrever também assim, ó. 1 metro esse 1 sobre 1000, pessoal, a gente escreve assim, ó. Estou fazendo esse monte de passo intermediário aí, para você entender depois de onde veio tudo isso, tá? 1000 é 10 a terceira. Esse 10 a terceira, ele pode ser escrito aqui em cima, mas aí você tem que escrever a potência com expoente negativo agora. Tá certo? Conclusão, 1 metro é 10 a menos 3 quilômetros.
Tá. Agora vamos falar da relação entre horas e segundos. Tá? Então, nós sabemos que uma hora equivale a 3.600 segundos, pessoal. Então, em uma hora tem 3.600 segundos. A nossa questão é a seguinte: quantas horas tem um segundo? Se uma hora é 3.600, que fração de hora me dá um segundo, tá? Vou usar esse S minúsculo. Tá. Mais uma vez você multiplica em cruz. E você vai ter que 3.600 y é igual a 1 vezes 1 de novo. A 1 vezes 1. Ou ainda, y, que é o quanto vale uma hora em segundos. Ou melhor, quanto vale um segundo em horas, é 1 sobre 3.600. Um segundo equivale a 1 sobre 3.600 ou 1 sobre 3.600 horas. Ok, pessoal? Agora nós podemos fazer a conversão que ele pediu aí. Que é a seguinte. Portanto, 10 metros por segundo quando a gente converte para quilômetros por hora, a gente mantém o 10. A gente viu que 1 metro era igual a 10 a menos 3 quilômetros. E a gente viu que 1 hora era 1 sobre 3.600 segundos. Ou melhor, desculpe, que 1 segundo, vou repetir o que eu falei, que 1 segundo era 1 sobre 3.600 horas. 1 sobre. E a gente consegue, então, escrever isso como quilômetros por hora. Tá? Isso aqui é uma fração que divide uma fração, né? Que divide, então a gente inverte ela e passa multiplicando. Então você vai ficar assim: 10 que multiplica 10 a menos 3, que multiplica 3.600 quilômetros por hora. Tudo bem? Depois eu dou uma regra prática para isso. Mas eu estou explicando por que é isso. Se você fizer essa conta aqui, pessoal,
10 vezes 10 a menos 3 vezes 3.600 vai dar 36 quilômetros por hora. Então, quem corre a 10 metros por segundo, que é aquela galera dos 100 metros rasos, corre a 36 quilômetros por hora. Ok? Aí, vou colocar uma observação aqui. Observação. Quando você está em metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Vou repetir. Se você quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você simplesmente multiplica por 3,6 e muda a unidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Isso é uma regra prática. Se você quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ao invés de multiplicar, você divide por 3,6. De onde veio, né? Entenderam aí, pessoal? Regrinha prática. Acabou o quarto exercício. Tá. Se não houver dúvidas, vou fazer o quinto exercício. Tá. Ó, o quinto exercício, ele quer que a gente faça o seguinte. O quinto exercício, ele quer que a gente faça o seguinte. Ele quer que a gente localize no plano cartesiano 2 pontos, que depois a gente calcule a distância entre esses 2 pontos. Isso é geometria analítica, tá? É claro que a geometria analítica está envolvida com a física, por isso que vocês aprendem geometria analítica. Não à toa, né? Então, vamos esperar colar aqui. Espera aí, pessoal. Colou. Então, está aqui, exercício 5. As extremidades de um segmento de reta B têm coordenadas menos 80 e 40 para A, 80 e 160 para B, tudo em centímetros. Ele dá um plano cartesiano nesse exercício aí, melhor, ele dá uma região quadriculada e pede para dividir esse plano em quadrados de 20 centímetros. Ele fala, vide a figura, que é um quadriculado assim como a nossa lousa aqui. Tá? Em seguida, traça o segmento de reta num referencial cartesiano XY. E, finalmente, calcule a distância B. Ele está falando para a gente o seguinte, ó, localize os pontos, tá? Localize os pontos no plano cartesiano, calcule
a distância entre eles. E a gente vai rever esse conceito então. Tá? Então imagine que aqui seja o eixo X e esse aqui seja o eixo Y. E aí eu vou localizar esses pontos aí. Esse eixo X vai ter que ir um pouco mais para baixo. Tá. Muito bem. E eu vou usar o quadriculado da minha lousa aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que cada dois quadradinhos desse aqui são iguais a 20, como ele está sugerindo. Certo? E eu vou ter, por exemplo, para o ponto A e para o ponto B, o ponto A tem a abscissa, que é o valor do x dele igual a menos 80. Então tá para a esquerda aqui. Ok? Então, aqui eu tenho menos 80. Que é a abscissa de A. E eu tenho a ordenada de A igual a 40. Usando a mesma usando a mesma dimensão aí para os quadradinhos em Y, 40 seria aqui, ó. Perdão, aqui é 20. 40 seria... Então aqui seria 80, 20, 40, 60, 80. Beleza. Aqui seria 80. E aqui seria 40. 20. Ok? Então aqui é 40. E aqui é o ponto A. Tá, pessoal? Ponto A. Legal. Aí o ponto B tem coordenadas 80 para x e 160 para y. Tá, 80 ali, não 40 ali. Esse 160 ficou um pouco grande, mas eu vou fazer o seguinte. Mandar o nosso amiguinho para cá. Tá, aí eu vou pegar esse eixo aqui. Vou descê-lo. Vai ter jeito, pessoal. Vou ter que fazer... Ter que redimensionar esse cara. Eu vou fazer como se aqui fosse o 40. Aí o ponto A vem para baixo. Esse aqui é 40, aqui é 80. Aqui é 120, aqui é 160. Aí cabe.
80, 100, 120, 160. Então aqui é o 160 que nós vamos precisar dele. Para o Y do ponto B. E o ponto B aqui é 20, é 80 aqui, ó. Pronto. Então só para ficar aí na... Então aqui é 80. E aqui é 160. Pronto. E aqui é o ponto B. E o nosso amigo quer a distância entre eles. Ele quer essa distância aqui. Pessoal, na geometria analítica, vocês aprenderam que a distância entre dois pontos vem do cálculo que envolve as coordenadas dos pontos, ok? E não é à toa. O que a gente acaba usando, na verdade, é o teorema de Pitágoras, ok? Justamente no triângulo retângulo, que está aqui, ó. Esse é um cateto, esse é outro cateto. E o ângulo reto é aqui. E o azulzinho é a hipotenusa, tá? Ele quer que a gente calcule a distância A e B. A distância, pessoal, ela vai depender do como o y variou, do quanto, né, não como, e do quanto o x variou. Delta x aqui, ó. Quer dizer, por Pitágoras, nós temos que a distância entre dois pontos A e B é dada pela, ou ainda ao quadrado, né, porque é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras. E aí é claro que a distância entre dois pontos aí, A e B, a gente consegue, tirando a raiz quadrada dos dois lados, tá certo? E essa expressão que a gente vê em muitos livros de geometria analítica, nada mais é do que a aplicação de Pitágoras no plano cartesiano. Tá bom? E usando as coordenadas dos pontos A e B do nosso exercício, concluir que a distância entre A e B é igual a raiz quadrada. O que ele chama de delta x? Né? O que eu chamo de delta x? No caso aí é o x do A menos o x do B ao quadrado. O que é delta y? É o y do A menos o y do B ao quadrado. Ah, tem que ser na ordem de A para B essa diferença aí? Dentro do quadrado? Não. Não porque está elevado ao quadrado. Então, tanto faz a ordem que você realiza essa diferença aqui. Então, vamos substituir os valores aí. É claro que o xa menos xb, a gente já sabe dizer quanto é aqui, ó. É 160, né? Mas vamos colocar isso em números. O x do A é 80 negativo, menos o x do B, que é 80, só que vai elevado ao quadrado. O y do A é 40,
menos o y do b, que é 160, só que elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 160 ao quadrado, menos 160 ao quadrado, mais menos 120 ao quadrado. Que a gente vai, claro, usar uma calculadora. Que vão dar números bem grandes. Pessoal, isso vai nos dar, bom, 160 negativo ao quadrado dá um número bem grandão. Deixa eu fazer a conta. Cento e sessenta vezes 160. 25.600. Não é tão grandão, não. 120 ao quadrado. 14.400. Que somado com os 25.600 dá 40 mil. Cuja raiz é exata. A raiz de 40 mil é 200. Então, pessoal, a distância entre os pontos A e B é de 200. Não se esqueça que a gente está trabalhando com física. Então, as unidades são muito importantes. A distância entre os pontos A e B, ou a distância entre os pontos A e B, na verdade. E acabou o exercício 5. Tá? Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida aí, pessoas? Tá, legal. Tá. Deixa eu ver algum exercício. Tá. Então, o sétimo exercício, que eu acho que é mais interessante que o sexto, ele faz o seguinte. É um pouquinho de geometria aqui, que na física tem um monte, né, pessoal? Então, vamos lá, vou fazer o sétimo, ok?
Ele demora a colar, viu, pessoal? Legal. Então a gente vai ver aí uma estrutura prismática. Nossa, o que é isso, né? Ok, vamos ver o que é uma estrutura prismática. Uma estrutura prismática é um prisma. Um prisma é uma figura geométrica espacial que tem duas faces paralelas que a gente chama de base e as demais faces são paralelogramas. Então toda a caixa, por exemplo, Ares é um prisma. Aquela caixinha do chocolate Toblerone é um prisma de base triangular. Tudo bem que quando você vai comer ele, você nem presta atenção nisso, né? É um prisma. Espera que tá colando a figura aí. Paciência, hein, pessoal? Ok. Uma travada na minha luz aqui. Vou ter que sair e voltar, tá, pessoal? Vocês vão estar com a lousa com vocês aí. Ok. Peraí que eu já estou chegando lá de novo. Entrei na lousa novamente aqui. Beleza, estamos aqui de novo. Deixa eu colar a figura. Espero que cole agora. Aí, colou. Então essa é a tal da estrutura prismática. Ok? Eu ainda vou movê-la, mas acho que você está vendo ela aí já. Ela tem 30 centímetros de altura. Tem algumas especificações aqui que eu vou já colocar, tá? Então, essa é a tal da estrutura prismática. Então, ela tem 30 centímetros de altura. A diagonal FD, que eu vou traçar aqui, que é essa linha que sai de F, vem até D aqui, ó. Ele falou que FD. Tem medida 50 centímetros. E ele falou que a área do quadrilátero ABFE, pessoal, é esse retângulo aqui de trás, ó. ABFE. ABFE, tá?
Ele falou que a área do retângulo ABFE é igual a 600 centímetros quadrados. Com essa ou com essas informações, né, e que a altura é 30 centímetros, ele quer que a gente dê as coordenadas dos pontos A e G. Ele quer saber quem são as coordenadas de A, quem são as coordenadas de B. Desculpe, de G. A e G. Pessoal, isso é um problema de geometria plana mesmo, né? Espacial, na verdade, mas que envolve geometria plana. XG, Y. Tá bom. Ok. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? A gente sabe que a altura é 30, ou seja, qualquer aresta dessas que são verticais medem 30. Ok? Então, por exemplo, aqui é 30. Ó. Tá. Uma coisa a gente sabe com relação ao ponto G aqui desse vértice. Ele vai ter Z igual a zero. Tá certo? E Y também igual a zero. Mas o X não. Tá? Bom, para achar, por exemplo, o Z de A, eu já sei dizer que o Z de A é 30. Ah, eu coloquei aqui os pontos como se fossem de duas coordenadas, não, são de três coordenadas. São de três coordenadas. Tem um ZA aqui também. E aí o ponto G seria XG, né? YG e ZG. Então, o que a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, já com essas informações que nós temos? A gente consegue encontrar que o Z de A é exatamente 30. Ok? 30 aqui, ó. Que o Y de A a gente não sabe, mas dá para descobrir. Dá para descobrir trabalhando com Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, a gente conhece duas coisas dele. A hipotenusa dele, essa aqui, FD, que é 50. E a gente conhece aqui a altura dele, que é 30. Dá para descobrir quanto vale esse outro cateto aqui, ó. Que é justamente o Y de A. Tá? Então, nessa figura aí, a gente vai ter aqui o Y de A aqui embaixo, o Z de A aqui, que já sabemos que é 30, e o X de A é zero. Aqui é o Y, tá certo? O X é zero. Então, nós vamos ter que achar quem é no triângulo
retângulo. Então, esse é o triângulo retângulo. Então, pessoal, esse é o triângulo FHD. Ele é o triângulo FD. Aqui é 30. Aqui é 50. E aqui a gente não sabe quem é. Isso que a gente não sabe quem é justamente o y de A. Que é a projeção de A sobre o eixo y. Pitágoras nos ajuda aqui, mas tem uma observação que eu vou fazer que é a seguinte. Observação. Existe um triângulo chamado pitagórico. Esse triângulo pitagórico, ele tem catetos 3 e 4. A hipotenusa dele é 5. Que é o seguinte. Se você tiver os catetos 10, também fica multiplicada por 10. Eu quero dizer aqui, um triângulo 3 e 4 tem hipotenusa 5. E um triângulo retângulo, catetos 30 e 40. Aí você não lembra disso, aplica um Pitágoras e acha isso. Quer dizer, esse YA aqui, centímetros? Isso mesmo, centímetros. Então já sabemos que é um YA. A gente já sabe tudo do A. Vou pôr o desenho aqui de novo, aqui embaixo. Então, conclusão. O que nós tínhamos aí? Nós tínhamos que, nessa figura, essa projeção de A no eixo Y, pessoal, daria para gente o y de A, que aliás é negativo, né? É 40, mas é 40 negativo por causa da orientação do eixo. Então eu vou mudar aqui, não vou chamar de y de A não, vou chamar de FH. FH, pronto. Já chamei. Então quando você projeta o ponto A no eixo Y, quando você projeta o ponto A no eixo Y, você encontra quem é o y de A. E a gente sabe que essa distância aí é 40. Então, y de A é menos 40. Quando você projeta o ponto A no eixo Z, você sabe quem é o Z de A.
Z de A. Esse é o Z de A. Então, o Z de A é 30. Ok? Agora, como o ponto A está no plano YZ, ele está no plano YZ. É porque o X de A é 0. Tá ok? X de A é 0. Então, X de A é 0. Conclusão. Ponto A tem coordenadas 0, menos 40 para Y e 30 para X. Perdão, para Z. Tá? 30 para Z. O ponto que está aqui embaixo, que é o ponto G, ele está no plano XZ. Então, ele está no plano XZ, ó. Do eixo Z com o eixo X. Então, o Y dele é 0. O Y de G é 0. Ok? Agora, ele está a uma distância aqui. O Y de G é 0 e o Z de G também é 0. Porque ele está no plano XY aqui. Ele está exatamente no plano XY. Então, o Z é 0 e o Y dele é 0. Agora, o X dele não é 0. O X dele, pessoal, é essa medida aqui, ó. X do G. Agora, essa medida aí está relacionada com a área que o exercício deu. Né? O que nós sabemos? Que a área daquela face aqui atrás, ó, é de... Vou botar aí no chat. A área que ele deu é de 600 centímetros quadrados. Quer dizer, essa face aqui, ó, aqui de trás, tem 600 centímetros quadrados. Tem 600 centímetros quadrados. Então, essa face também. Também tem. Isso é um paralelepípedo, pessoal. Tem 600 centímetros quadrados aí. O que a gente sabe é que dessa face aqui, a gente sabe que a altura dela é 30. Só falta descobrir aqui quem é o X. O X de G, exatamente, o X de G. Tá? Ou seja, só falta descobrir quem é o HG. Então, o que a gente pode escrever aqui? Que HG, que está relacionado com o X de G, vezes 30, dá 600. Então, o segmento HG tem medida 600 por 30. Que a gente simplifica os dois zeros aqui, e o HG dá 20. Só que como coordenada do ponto G é negativo, porque está aqui para trás. Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: que o G tem coordenadas x igual a 0,
Perdão, x igual a menos 20, zero não, menos 20. Y igual a zero. E z igual a zero. Ou seja, ele é um ponto sobre o eixo das abscissas. E acabou o exercício 7. E eu quero saber se vocês têm dúvidas. Há dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tá. Tranquilo por enquanto. Tá legal. Bom, eu vou fazer o 9, que dá tempo ainda, que eu acho que são os mais relevantes aí dessa lista, ok? E aí, vocês tentem fazer os outros que ficaram, né? E aí vocês podem me mandar dúvidas, tá? Caso vocês tenham. Vamos ver se cola a figura. Do exercício 9. Tá demorando. Tem que sair da página novamente e recarregar. Pronto. Pessoal, o exercício 9, vamos ver se ele cola agora. Se não colar, eu desenho ele. Legal, aqui está ele. Ele fala assim, pessoal. Uma partícula de massa m se desloca num plano de tal forma que a sua posição, em função do tempo, que é dado em segundos, a sua posição é dada por a abscissa x, que depende do tempo, igual a 1 menos 2 vezes o tempo. E a ordenada da posição desse ponto também depende do tempo pela expressão t menos 2t², onde x e y são especificados em metros e t em segundos. Ou seja, resumindo, se você quiser saber onde está esse pontinho azul aqui, para t igual a 2 segundos, você vem aqui e põe 2
onde aparece t nas duas expressões. Tá? O item A desse problema, ele pergunta, no item A, em que instante, se isso existir, a partícula estará na origem 00. Por que ele fala se existir, pessoal? Ué, porque nós queremos que quando o x da partícula for zero, no instante de tempo que o x for zero, o y também seja. Senão isso não vai acontecer nunca. Então o item A, ele quer saber quando que x de t vai dar zero. Ou seja, quando que 1 menos 2t vai dar 0 metros. E que instante isso vai acontecer para o x? Bom, menos 2t vai ser igual a menos 1. E eu, para evitar aqui problemas com sinal de menos, a gente pode multiplicar os dois lados por menos 1, só para deixar todo mundo positivo. Então vai ficar 2t igual a 1, t igual a meio. Quer dizer, para t igual a meio segundo, o x será igual a zero. Mas será que para t igual a meio segundo, o y vai ser igual a zero? Vamos verificar isso. Então, para t igual a meio segundo, temos o x igual a zero. E a pergunta agora que a gente tem que fazer é a seguinte: se o t for meio segundo, será que o y também será zero? Pessoal, se agora a gente for aqui em y, calcular y para meio, e não der zero, significa que não acontecerá de simultaneamente o x e y serem iguais a zero simultaneamente. Porque o x é zero para t igual a meio segundos. Vamos ver se o y também é igual a zero para t igual a meio segundo. Então eu tenho que ir lá na expressão de y e substituir todo mundo por meio. Todo t que aparecer lá por meio. Ok? E vamos ver quanto dá esse y aqui. Vamos torcer para ele dar zero. E dá, né? Vou ficar aqui, ó. Meio ao quadrado é 1/4. A gente simplifica aqui, dá 2 aqui embaixo. Ou seja, quando o instante de tempo for meio segundo para y também vai ser igual a zero. Perfeito. Significa que tanto x quanto y zeram, tem sua posição lá na origem, quando t é meio. Tá? Então, isso que a gente acabou de fazer foi o item A. E eu quero saber se vocês entenderam. Primeiro eu verifiquei quando que a posição x era zero, descobri que essa posição x era igual a zero para o tempo igual a meio. Aí peguei o tempo igual a meio e fui ver se o y ficava zero com o tempo igual a meio também. E fica. Tá? E se não ficasse? Ah, quer dizer então que não teríamos nunca esse ponto passando pela origem. Essa partícula, desculpa, passando pela origem. Essa partícula está se deslocando. Item B. O item B, o cara fala assim, olha, onde a partícula estará no instante t igual a 5 segundos? Ele está perguntando assim, ó,
Qual a posição da partícula para t igual a 5 segundos? Bom, quando t for 5 na expressão do x da posição da partícula, nós vamos descobrir que essa partícula vai estar em menos 9 para x. Para x, né? E para y? Vamos ver. Vamos fazer a conta. Y é 5 menos 2, ou seja, é t menos 2 que multiplica t ao quadrado. Será 5 menos 2 vezes 25. Então, y para t igual a 5 será 5 menos 50, ou 45. Detalhe, metros, que é a posição, tá? Mas tem que colocar. E no 9 aqui também, metros. O menos está dizendo que ele está antes do zero, né? Então, portanto, para t igual a 5 segundos, a posição da nossa partícula será menos 9, 45. Negativo, né? Também. Tá? É menos 45. Beleza, pessoal. Por hoje é só. Tenta fazer o que faltou. E qualquer dúvida, entre em contato. Falou? Eu gravei essa aula e vou disponibilizá-la assim que eu editar esse vídeo. Beleza, pessoal? Para quem quiser ver depois. Tá bom? Então, boa noite para vocês aí. E até amanhã para quem for fazer desenho geométrico. E qualquer dúvida, fala comigo. Falou? Tchau, tchau, boa noite.